Boa tarde, nossos ouvintes da Web Rádio X-Play. Hoje estamos aqui com figuras ilustres. Nossa deputada estadual, candidata a senadora Janaína Pascoal, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, uma honra poder participar. Estamos também com a nossa deputada estadual, Adriana Borgo. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Beto Taral, cumprindo a promessa que eu fiz aqui na última vez de trazer a nossa senadora. É isso aí, você viu, Taral? É assim que começa. Começa cumprindo as promessas, os compromissos, né? Tá certo, bom dia, Beto. Isso aí, Taral, bom dia. Boa tarde, boa né? Tarde, já passamos das 2 da tarde, das 14 horas. Janaína, boa tarde, querida. Boa tarde, lindo. Obrigada Muito pelo convite. Bom ter vocês aqui hoje. Adriana, é sempre bom ver você, viu? Você já é da casa, né, Adriana? Eu já tô quase sócia aqui. Já Só meter o Deixa pé eu e compartilhar entrar. o link também. Ô, Beto, O esposo já falou que quer saber quanto que é a parte dele da rádio aqui, hein? Você olha viu? aí, olha É aí. porque quando eu venho aqui eu fico toda alegrezinha, que eu falo assim, puxa vida, lá eu vou poder falar a verdade. Isso é muito bom. Livre, né? Livre. Janaína, Adriana tá ficando uma comunicadora. Né? tá pronta. Tem um amigo que ele escreve assim no e-mail dele, nasci pronto. Eu acho que ela começou assim, né? É mais ou menos. Pra falar eu sou boa, gente, mas eu tenho problema só pra não absorver, né, as maldades. Eu absorvo muito, ainda Mas isso sou a uma gente tem esponja. que deixar de lado mesmo. A maldade tem que ficar longe da gente. É verdade, mas às vezes é bom não perder essa sensibilidade, porque esse medo e essa esponja, às vezes, é o nosso escudo de proteção, né? Quando você é muito sem medo, sem nada, né? A gente acaba dando com os burros na água. E quando você tem essa preocupação, né? E se importa, eu me importo muito em deixar, né, a imagem muito, muito como eu sou. Né, na coerência da minha verdade, da minha transparência. E eu não suporto fake news, eu não suporto coisa errada, eu não suporto mentira. Então é uma coisa que me dá um asco, assim, né? Transforma. Mas tá tudo bem. Agora a gente aprendeu, eu aprendi essa semana, Beto, já começando a falar mais que a mulher da cobra, um ditado, eu tava, na verdade, uma mensagem que eu estava lendo, né? E que não importava. E que não importa na vida da gente. A nossa insegurança, ela é destituída desse poder que ela tem, né, de deixar a gente com medo do que as pessoas pensam, do que as pessoas vão falar da gente, quando a gente começa a depositar tudo isso que a gente é e a certeza de quem nós somos nas mãos de Deus. Porque Deus sabe quem nós somos. Sim. E pronto. E quem é que é o dono de tudo? Quem é que é o dono da outra pessoa que está falando mal de você? É Ele. Quem enxerga tudo, Quem né? enxerga tudo. Então, você sabendo quem você é e Deus sabendo quem é você como filha dele, você já está atestado. E tudo acontece da forma que tem que ser. Né? No tempo dele. No tempo dele. E eu vejo muitos injustos, né, servindo para me abençoar, sabia? Muitos injustos. E eles abrem portas para que eu chegue a justos, né? E tudo vai dando certo. Então, não tem nada mais gostoso do que isso. Muito bom. Janaína, Pois não, lindo. fala pro povo que não te conhece, que é difícil, que achar quem não te conhece. Fala um pouquinho, Janaína Pascoal, quem é? Mas muita gente não conhece, é interessante isso, né? É interessante, porque realmente eu acabei tendo uma visibilidade muito grande por causa do processo de impeachment, mas pra gente, né, o tempo passa rápido, mas as pessoas mais jovens não necessariamente acompanharam o processo. Então, eu sou Janaína Pascoal, sou formada em Direito, sou advogada, tenho doutoramento em Direito, livre docência, sou professora de Direito Penal na USP, estou atualmente licenciada, né, para cumprir o mandato de deputada estadual. Então, acabei ficando muito conhecida pelo processo de impeachment da ex-presidente Dilma, que eu fiz o pedido, depois conduzi o processo, porque quando foi o impeachment do Collor, houve ali uma separação entre quem pediu e quem advogou, né? No meu caso, eu pedi e também advoguei no processo, né? Advogar gratuitamente, não houve contratação, mas é que eu conduzi os atos processuais, né? As audiências, as sustentações orais, a elaboração das peças jurídicas, e acabei ficando muito conhecida por isso. Mas tem outras tantas pautas que eu desenvolvo
há muitos anos, eu tenho 48 anos, me formei com 23, comecei a dar aula em faculdades de Direito com 23, então tem muito chão aí já caminhado. Trabalhei na Secretaria de Segurança Pública, trabalhei no Ministério da Justiça, presidi o Conselho de Entorpecentes, fui membro do Conselho da OAB por 2 gestões, né, integrei as câmaras julgadoras também. Então, uma experiência muito grande, né, e conforme a gente vai conversando, eu vou poder falar um pouco das minhas pautas, né, as ideias que eu defendo. Mas se eu tivesse que eleger uma, assim, eu me apresento como uma pessoa que defende a vida, né, que luta pela vida, pela saúde, pela integridade das pessoas, pela infância, sobretudo. Em resumo, é isso. Você chegando na Assembleia, qual foi o impacto que você, tanto positivo quanto negativo, que você chegou lá e você falou, nossa, é assim? Olha, eu realmente me senti muito bem na Assembleia, sabe? Eu, quando entrei ali no plenário, eu fiquei muito emocionada. Eu me senti melhor do que eu imaginei que me sentiria. Eu tive um impacto com a expectativa das pessoas. Por eu ser advogada de profissão e ter ficado muito famosa com aquele processo, as pessoas, por alguma razão, acreditavam que eu iria advogar para elas. Então, eu tive que explicar muitas vezes qual é o papel de um deputado. Porque as pessoas mandavam e-mail com cópia dos seus processos pessoais. Doutora, dá uma olhada nessa ação para mim. Doutora, eu quero passar aí para discutir um caso com a senhora. E aquilo me chocou, porque eu não estava preparada para essa abordagem, né? Muita gente também dizendo, olha, minha família inteira votou na senhora, foram 40 votos, então agora eu quero um emprego. E eu não estava, como eu não sou da política, não tenho parente na política, eu não estava preparada para isso, né? Então eu tive que dar várias pequenas aulas, vamos dizer assim, sobre qual é o papel de um deputado, né? Qual é a função, qual é a missão, quais são as limitações. Né? Eu também me surpreendi muito, para mim foi um choque, porque eu acreditei verdadeiramente que eu pudesse utilizar o meu poder advocatício, né, para promover ações pela coletividade. Então, vou dar um exemplo bem objetivo para o senhor. Uma das primeiras brigas... Uma das primeiras brigas que eu comprei na Assembleia foi para que o falecido prefeito Bruno Covas não construísse um parque em cima do Minhocão. Porque eu dizia o seguinte, meu Deus do céu, vão acabar com uma via importante de trânsito para construir um parque artificial, sendo que os parques naturais estão abandonados. E aí eu elaborei, né, nós elaboramos um mandado de segurança. E foi Deus que me deu uma luz, entendeu? Que antes de eu apresentar esse mandado de segurança, eu fui à Procuradoria da Casa, que é uma procuradoria nota 1000, excelentes procuradores, só tirar dúvida, assim, eu fui, na verdade, confirmar que eu poderia fazer aquela ação. Quando os procuradores, doutora, não faça isso. Eu falei, como assim não faça isso? Eu não vou cobrar nada de ninguém, né? Eu estou fazendo em prol da cidade, na verdade, do Estado, porque não é só a capital que usa aquela via, né? Uma via importante. Não! A senhora não pode utilizar a sua condição de advogada no mandato. A senhora até pode advogar particularmente, que eu decidi não fazê-lo. Mas a senhora fazer uma ação em prol da coletividade, a senhora não pode, porque vão dizer que isso aí a senhora está querendo comprar voto, que a senhora está usando. Para mim aquilo foi um choque, porque eu realmente acreditei que eu poderia. E muitas pessoas me cobraram nos mais diversos temas. Por que você não promove um processo? Por que você não entra com uma ação? Só que eu nunca tive apoio partidário. Eu até poderia ter feito, mas eu, Janaína, né, que mantenho a minha habilitação como advogada, poderia ter feito, que queria fazer, mas a Procuradoria da Casa proibiu e eu nunca tive apoio partidário. Nunca tive. Zero de apoio partidário. Então, assim, isso é um dos motivos que eu fico revoltada quando eu vejo, por exemplo, o senador Randolph, né,
entrando com ação dia sim, dia não, dia sim, dia também, né? Para inviabilizar o presidente de governar, e o Supremo acatando aquelas ações sem questionar quem é que está assinando como advogado, quem é que está pagando honorários advocatícios. Existem até notícias, não sei se procedentes ou não, de que funcionárias lotadas no Senado advogam nessas ações, entendeu? Então, isso me chocou, porque eu acreditei que eu poderia utilizar, né, essa minha condição de advogada, não para querer ganhar apoio, não é isso, mas para poder ajudar a população, entendeu? Então, isso me abalou bastante, me senti muito limitada. Aliás, poucas pessoas sabem, mas o cargo de deputado limita muito a gente. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de ajudar, sabe? Participar de campanhas, ajudar, né, quem precisa. E eu me vi em vários momentos de mãos atadas, porque às vezes você sabe que alguém precisa de verdade, você quer ajudar, mas aquilo te chega pelo gabinete, aí pode ter alguma interpretação inadequada. Então eu precisei dizer nãos, que se eu não fosse deputado eu não diria, entendeu? Então isso como ser humano o peso é muito menor. Me abalou, né? Então assim, existem ônus nesses cargos, existem ônus, né? E isso pouco se fala. Com isso eu não estou reclamando, é que o senhor perguntou, eu estou respondendo, sim. Né? Não sei se era isso também, né? Não, tá certo. Aqui a gente vem para ter uma aula, e nós estamos hoje tendo uma aula de como funciona a Assembleia, né? A Adriana explicou um pouquinho outro dia. Agora você está mostrando o teu ângulo de visão de lá, né? E agora, caminhando para o Senado, na tua opinião, o que você acha que te espera? Olha, eu vou depender muito, né, da confiança do povo, do trabalho do povo, que acredita em mim, que me conhece, divulgar essa candidatura, porque eu estou num partido pequeno, que foi o único que me garantiu legenda. E não tenho tempo de TV, então acho que o maior desafio é que as pessoas... Qual partido que é? PRTB. Tá. O maior desafio é fazer com que as pessoas saibam que eu sou candidata, né? Esse será o maior desafio, é o maior desafio. E eu decidi me candidatar por entender que esse conhecimento jurídico seria, ou será, né? Vou utilizar aqui, será muito útil no Senado. Hoje a gente vive uma situação de muito confronto entre o Supremo Tribunal Federal, o presidente da República, e muitas vezes esse confronto ele é trabalhado de maneira inadequada, né? Não existe ali uma discussão jurídica do que está acontecendo, onde que o Supremo exagerou, onde que o Supremo errou, onde que o Supremo invadiu a competência do presidente da República. Existem muitos xingamentos, muitas ofensas, muitas intrigas. Então eu fiquei olhando tudo isso e pensei, meu Deus, onde é que eu vou ser mais útil, né? Com o meu conhecimento, com a minha experiência, é lá. E aí decidi abraçar aí esse desafio que é bem grande, porque é uma única cadeira, e isso as pessoas têm que entender. Votos? Olha, houve senadores eleitos com 11 milhões de votos, 9 milhões de votos. A última senadora eleita que teve menos votos, estou falando isso só como informação, não é para colocar ninguém um acima do outro, foi a senadora Mara Gabrilli, que teve próximo de 7 milhões de votos. Então são muitos votos, e neste ano será apenas uma vaga, e as pessoas precisam entender que é um único turno. Então não tem chance, eu vou votar nesse ou naquela, ou naquele, e depois eu decido. Não tem segundo turno. Quem tiver um voto a mais do que os demais está eleito. Então é importante que a população compreenda isso. Bacana. O que você acha? Eu vejo assim que o senador ele coloca outras pessoas para ser o primeiro suplente, segundo, né? Até recentemente aconteceu o caso do Major Olímpio, né? Uhum. Você não acha que a suplência deveria ser por voto também? Concordo com o senhor, eu concordo. Teria que ser por voto, porque muitas vezes essa suplência é negociada. Eu mesma recebi propostas indecentes, né, de financiamento da minha campanha, desde que eu colocasse ou empresários ou presidentes de partidos como suplentes. E eu sempre dizia assim, e digo, né? Se Deus assim permitir, eu quero cumprir meu mandato na íntegra. Porque essas propostas vêm também seguidas de negociatas.
Olha, você fica 2 anos, depois você se afasta para o fulano ficar 2 anos, entendeu? Ou já combina que durante todo ano você vai tirar 3 meses de licença para o cidadão poder, vamos dizer assim, assumir e ter as prerrogativas e tudo mais. Eu falei, ó, isso para mim é fraude. Isso eu não vejo como algo natural da política, eu vejo como fraude. Então eu quero, se Deus assim permitir, cumprir meu mandato na íntegra. E muita gente, sabe, veio oferecer dinheiro mesmo, muito dinheiro, não para mim, tá? Para a campanha, desde que eu colocasse A ou B na suplência. E eu fui muito rígida, disse que não. Causei aí uma situação, porque eu indiquei 2 irmãos meus como suplentes, tá? Noara Pascoal, Jorge Pascoal, são 2 advogados, os 2 são mestres em Direito pela USP, não são pessoas com pretensão política, tanto é que eu tenho 3 irmãos, né? Não quiseram se candidatar em 2018, não quiseram se candidatar em 2022, não querem ser candidatos a nada, mas eu pedi para eles aceitarem ser meus suplentes. Quero deixar claro que suplente não recebe 1 centavo, então não tem nada a ver com nepotismo. Nepotismo é você colocar parente em cargo para ganhar dinheiro. Suplente só tem, vamos dizer assim, prejuízo quando não tem negociata para entrar. E no caso aqui não tem. Mas eu pedi para eles serem meus suplentes, por quê? Primeiro, se Deus me levar, né, por causas naturais, eu sei que são pessoas honestas, capazes, tecnicamente preparadas para seguirem o meu trabalho, né? Jamais seriam comprados, jamais entrariam em qualquer coisa errada. E é uma blindagem, né? Para eu não morrer de morte morrida, matada, né? Morrer de morte morrida, tudo bem, de morte matada. Porque é o seguinte, eu tenho muito, assim, eu sou muito conhecida. Então, o tanto de gente que quis vir para minha suplência indicou que eu tenho chance, tá? Eu ficava pensando, por que esse povo quer ser meu suplente se eu quero cumprir o mandato? Eu falei, gente, esse pessoal vai me deixar ganhar e vai me tirar da frente. Às vezes não é a própria pessoa que vai me tirar da frente, mas é uma pessoa que é da política, o outro que quer alguém que negocie, vai me tirar da frente para a pessoa assumir. Então, assim, para aqueles que estão, né, atacando a minha família, eu quero dizer aqui com todas as letras, meus irmãos estão sendo maravilhosos, contra a vontade deles, contra a vontade dos meus pais, que não queriam nem que eu estivesse na política, eles aceitaram ser meus suplentes para me blindar. Literalmente é isso. Se tentarem tirar você, vai continuar na família. Vai, lutando. E é gente de bem, é gente honesta, é gente trabalhadora, entendeu? Que não vai ter safadeza. Adriana. Oi. Fala um pouco. Eu sou amiga da Janaína. Não precisa mais nada, né? Não, depois esse currículo dessa mulher maravilhosa, a mulher mais votada da história do Brasil, né? Eu já falei isso aqui o dia que eu vim, não vou falar de novo porque ela vai achar que estou puxando o saco dela, mas é de um caráter, de uma idoneidade, de uma inteligência anormal. Ela é uma pessoa diferenciada, de muita luz também. E quando eu assumi, né, e não fui eu, não só fui eu, foi a minha família, foi toda a minha equipe, foi todo mundo, a gente conversava sobre Senado, né? E sempre falo isso, porque as pessoas falam assim, mudou de lado. Não tem lado. A gente tem um caminho político que é daquele momento. E sempre fui muito ligada, e vocês sabem, com o Márcio França, né? Como pessoa que eu amo demais, tenho muita consideração e lealdade. Só que neste momento político, alguns fatores me levaram, né, a declarar o meu apoio e fazer de tudo para que a Janaína chegue lá. O primeiro, o espírito de gratidão, né? Eu já disse aqui que muitas vezes eu cheguei na Assembleia Legislativa querendo desistir, né, de estar deputadas por tudo, né, por tudo que acontece lá, essa sensação de incompetência, não sei, a gente patina, começa a fazer bons projetos, a se debruçar
para que a gente possa melhorar o estado de São Paulo. E se você não fizer parte do time A, do time B, do grupinho tal, esses projetos não são aprovados, né? E ela sempre me incentivou a não desistir, bem como professorona mesmo, mandou, não, você vai subir lá e vai falar, né? E eu comecei a ver que ela se importava comigo. Não era só uma pessoa, um ser humano ali, uma deputada, né? Ela via além disso. Então, por essa gratidão, porque eu conheci ela dentro da Lesp, eu sei quem ela é. Segunda coisa, pela competência, que não tem uma forma que eu consiga expressar a competência dessa mulher, né? Eu vi uma deputada do PT, não é pedir desculpa para ela, mas falar assim, Janaína, nós tivemos as nossas diferenças, mas eu tenho que ser sincera, você é muito sábia e inteligente nesse processo. E eu na outra cadeira do lado falei assim, toma, mas eu não assim, no bom sentido, toma! Porque teve que reconhecer, quando tem competência, tem honestidade, não tem jeito. Você tem que reconhecer. Você pode não gostar, mas você tem que reconhecer. Vi isso com o presidente da Lesp, né? Os dois que passaram por lá, o respeito que ela adquiriu, mesmo sendo de oposição e deixando firme o posicionamento dela quando precisava, né? Não é uma rebelde sem causa. E ela se identifica muito comigo nessa parte. E a gente é muito simples, né? A gente é muito de verdade. E ela é mulher. E ela está sozinha no partido dela, eu estou sozinha no meu partido. Ela não tem recurso, eu também não tenho recurso. Então eu pensei assim, como que eu posso fazer para ajudar essa grande mulher? Que um dia olhou por mim dentro da Assembleia Legislativa, como ser humano. Então eu coloquei todo o meu carinho. O Vi falou ontem para mim, brincando, você faz mais campanha para Janaína do que para você. Estava no Guarujá falando dela. Mas não é. É porque eu acredito que nós precisamos dela, né? Então, hoje eu tenho o privilégio, né, de ser colega parlamentar dela e amiga de alma dela. E então, assim, só tenho gratidão. Somos duas cancerianas, né? Nossa, e é por amor. E a chorona, viu, gente? Ela é brabona assim, mas ela chora também. Já peguei ela chorando várias vezes. E ela já me pegou chorando muitas vezes. Eu sou uma pessoa emotiva. Exato. Entendeu? Eu não é fraca, é emotiva. Tem coisas que, por exemplo, o amor que eu tenho pelo meu país me emociona, sabe? A preocupação que eu tenho da gente ter uma nação unida, né, é algo que me emociona. Então, por exemplo, eu compreendo que haja divergências, mas eu não gosto quando o clima entre brasileiros fica acirrado. Aquilo me incomoda, entendeu? Eu tenho essa necessidade de promover a união, sabe? Então, recentemente eu tive ali um momento de muita emoção no plenário, com medo, né, de briga entre as religiões no nosso país, que eu sei o que é um conflito religioso, né, historicamente. Então, eu sou uma pessoa muito emotiva, né? E não acho isso ruim, eu acho isso bom. Eu acho bom. No caso aqui, com o que a Adriana diz, né, de eu ter incentivado, você tem que buscar os talentos e incentivar os talentos, porque não é nem por ela, nem por mim, é pelo país. Entendeu? Se você tem ali uma deputada que por alguma razão está sendo inviabilizada de desenvolver o seu trabalho, a gente vê que é uma pessoa com boa intenção, qual é o nosso papel como cidadão? É incentivar essa pessoa, né, a desabrochar, literalmente é essa palavra, porque não é fácil quando você entra num ambiente diferente, muitas vezes você não sabe quais são as expectativas, né? Então não é fácil. A Adriana sabe, houve colegas na Assembleia que deprimiram pesadamente. Sim. Pesadamente. Por quê? Porque, em regra, a pessoa que é eleita, é até legal falar isso aqui, porque tem muita gente que está participando da eleição pela primeira vez. Em regra, a pessoa que é eleita, ela é admirada na sua comunidade, no seu grupo, no seu setor, né? Ela é admirada. E aí ela é eleita. Chega lá, no dia seguinte ela está sendo xingada. Eu não estou exagerando. Não raras vezes, no dia da eleição já está sendo xingada. Porque são muitas as expectativas. Entendeu? Então, é importante essa pessoa. É muito interessante, porque às vezes os parentes da gente perguntam assim, você está preparado para perder? E quando eu converso com um candidato, ou com alguém que está pensando em se candidatar, eu logo digo, você está preparado para ganhar? Porque ganhar também não é fácil. O peso de um mandato,
Não é algo simples, né? E as pessoas, muitas vezes, deprimem. Houve 2 colegas lá, que é óbvio que eu não vou falar os nomes, que nós chegamos a ficar preocupados, né, com algum ato extremo. Porque a pessoa foi emagrecendo, 2 pessoas foram emagrecendo, minguando, entendeu? Porque, poxa, você é o máximo no seu mundo. E de repente você vira, né, te chamam de ladrão, te chamam de sem vergonha. De vendido. De tudo. Então é importante a pessoa estar preparada. Por que eu desenvolvi essa característica? Eu sou professora há muitos anos. E eu era... Isso aqui acho que eu nunca te contei. Um dos meus alunos era policial militar. Ele era meu orientando em tese de Laura, né, que é aquele TCC. Uhum. E... Por respeito à família, eu não vou falar o nome, mas eu sei o nome. Uhum. E esse menino praticou suicídio. Eu quase enlouqueci como professora. Porque eu ficava pensando assim, meu Deus, será que ele deu algum sinal e eu não percebi? Isso sabe? É uma coisa que a gente não tem... Aconteceu comigo na faculdade. Uhum. Eu e minha esposa fazia o mesmo ano, mesmo curso, só que em 2 turmas diferentes. Uhum. Eu estava na porta da sala dela, o rapaz saiu da sala dela, me cumprimentou, perguntou se estava tudo bem, caminhou para o banheiro e deu um tiro na cabeça. Jesus Cristo. Então, é muito duro, então, né? Eu fiquei chocado porque eu não percebi nada. Uhum. Porque, de repente, se você vê a pessoa numa atitude estranha, você tenta conversar alguma coisa, mas não percebi nada. Você entendeu? Então, assim, aquilo me chocou tanto e eu me senti tão mal de, eventualmente, não ter percebido até. Né? Eu sei que não tem culpa, mas aquilo para mim foi muito pesado. A partir dali, eu passei a observar todos os meus alunos, diariamente. Qualquer comportamento estranho eu chamava para conversar. Cheguei a ligar para pais. Né? Imagina uma mãe receber telefonema de professor da universidade. E eu desenvolvi isso. E aí, na assembleia, eu também observava os meus colegas. Né? E eu achava o seguinte, olha, a observância é para você ter acolhimento e sustentação, entendeu? Então, foi nesse sentido, né? Porque eu queria, primeiro, que você cumprisse seu mandato com o louvor que vem cumprindo. Né? Ainda temos mandato até março do ano que vem. Mas eu queria isso para você, a gente quer isso para todos, porque quantos mais deputados, né, quantos mais líderes bem emocionalmente, realizando o seu trabalho, melhor para o país, entendeu? Não é? E continue, porque o seu olhar fez toda a diferença. Eu sei que se ela estivesse aqui, ela falaria a mesma coisa. Não tem procuração, mas sei que ela deixa eu falar. Letícia Aguiar é uma grande amiga nossa, né, uma parlamentar exemplar também. É muito grata, né, por esse seu olhar. E às vezes não é grandes atos, mas um olhar muda vidas, né? Muda uma situação e me trouxe até aqui hoje para que a gente pudesse estar juntas nessa nova jornada, bem como você disse ontem, né? Parece que abrochou, né? Uma coisa, acho que está no ponto agora, né? E tudo isso, se eu tivesse desistido, como é que seríamos agora, né? A gente não saberia quem viria no meu lugar. E assim, e é muito legal porque esse primeiro mandato da Adriana, né, a capacita muito mais para um segundo mandato. Né? Eu também sei que se eu estivesse candidata a deputada estadual, o meu segundo mandato também seria melhor que o primeiro. Tenho certeza disso, porque muitas coisas que nós precisamos vivenciar, internalizar, acho que a palavra não é nem aprender, internalizar, entendeu? Tudo é muito demorado, né? Isso que ela fala, tudo é muito demorado, tudo é muito discutido. Às vezes a gente fala assim, ô Jesus, dá para resolver isso numa tarde. Mas depende muito também de você sensibilizar o outro, existem as vaidades, existem as disputas, existem várias coisas. Então, entender esse tempo de realização, sabe? O que vocês acham do momento político? A pergunta para as duas. Assim, até dentro mesmo da Assembleia, uma oportunidade eu estava lá e estavam falando a respeito de um deputado que falou contra o bispo da Igreja Católica, Sim. aquele negócio todo. E depois, eu não sei se vocês lembram disso, o deputado veio, falou dele, aí ele já saiu xingando o deputado, acho que era até o Barros Munhoz, se não me engano. Uma coisa assim que, ao meu ver, não faz parte da política, né?
Porque assim, você debater ideias, você, né? Mas a pessoa não pode te ofender, a pessoa não pode falar de você porque você tem um pensamento diferente dela, né? E isso eu vejo que está acontecendo não só dentro, mas fora também na política, né? Ou o cara é azul ou o cara é amarelo, mas se o cara quiser ser bege, ele não pode. E isso afeta a democracia, né? O que vocês acham desse momento? Nós vivemos um momento de muito acirramento em todos os espaços. E eu vejo como algo muito negativo. Eu acho que cada cidadão tem que procurar se conter, tem que procurar se analisar, porque essa escalada nos relacionamentos não é algo positivo. E o ano vai ser crescentemente tenso. Nós não chegamos nem perto. Nem começou ainda, né? Vai ser crescentemente tenso. Se esses ânimos não se acirrarem, né, pode acontecer algo ruim. Então eu peço até, sabe, para os dois lados, um pouco mais de comedimento, um pouco mais de serenidade, né? Porque assim, não vai ser fácil para ninguém. Nós temos uma situação acirrada no âmbito nacional, né? Entre duas figuras muito fortes, né? Que é o ex-presidente Lula. Obviamente eu não sou eleitora dele, mas goste-se dele ou não, goste-se do fato dele vir candidato ou não, eu entendo que o Supremo errou, liberando a candidatura dele, mas é uma figura forte. E nós temos o presidente Bolsonaro, que é uma figura muito forte, né, de personalidade muito forte, intransigente, entendeu? Que também desperta paixões, né, no sentido de amores e ódios. Então, assim, não vai ser brincadeira esse embate. No âmbito estadual, eu confesso aos senhores que eu me surpreendo com o desempenho nas pesquisas do ex-prefeito Haddad. Eu não imaginava que nós estaríamos numa situação assim, né? Eu, se precisasse apostar um tempo atrás, ia dizer, não, imagina, a esquerda jamais ganharia em São Paulo. Mas eu já não tenho essa certeza, porque as pesquisas, ele não para de crescer. Você acredita nas pesquisas? Eu acho que as pesquisas, elas mostram tendências. A gente não pode dizer que são 100% corretas, mas eu também não acho que é inteligente esse discurso de desmerecer 100% as pesquisas, entendeu? É melhor considerar que é uma tendência e correr atrás dos votos, entendeu? Então, assim, nós temos um cenário de Lula na frente no âmbito nacional e temos um cenário de Haddad na frente no âmbito estadual, né? Com um eleitorado muito acirrado, com muita gente no país acreditando firmemente que se não der o presidente, que se não der direita de cabo a rabo, é porque foi fraude, né? Então, assim, não é um caldo de cultura bom para o país que eu quero ter. Eu respeito todas as convicções, mas eu não gosto desse acirramento, porque a gente pode ter um problema no país e isso não... É tudo que eu não quero. Não se debate mais ideias, né? É tudo que eu não quero. Se impõe, né? Goela abaixo as coisas. Parece que é assim, né? Sim, as pessoas agora querem que a gente... Na verdade, não é de agora, né? A esquerda sempre quis que nós comprássemos pacote fechado. E eu sempre fui crítica disso. Enfrentei isso na universidade pública a vida inteira. Quando pedi impeachment, denunciei isso, esse autoritarismo. Mas agora nós vivenciamos também a direita com esse comportamento, né? Se você não concordar com tudo no pacote fechado, você é inimigo. Então isso não é saudável para uma república, não é saudável para uma democracia. Bom, eu, dentro da Assembleia Legislativa, talvez eu seja uma das deputadas que mais articule, não a parte só política, mas de convivência, porque eu me dou bem com todo mundo e eu tenho um jeito diferente de enxergar as siglas partidárias. Para começar, se fosse boa, não era partido, era juntado, né? Então, aquilo ali só nos separa agora na época da eleição. E muitas coisas que eu vi, por exemplo, o caso que você citou, a gente fica chateado porque são duas grandes pessoas e dois grandes deputados, né? A gente não se envolve, né? Temos a nossa opinião, cada um tem a sua opinião. Você estava no dia lá? Estávamos. Tem a opinião pessoal, mas eu já vi também dentro da Assembleia a maioria daquelas briguinhas que vocês veem na TV,
que achincalha, né, e nos avacalha, nós que somos sérios, é tudo combinado, né? É tudo grupinho lá. Depois encontra para tomar um café lá. Não, filha, não é depois, não. É durante a sessão mesmo. Pô, cara, você foi demais em Tocaí, né? E aí a gente fica assim, o que tá acontecendo aqui? Né? Como assim? Eles brigaram lá, a gente, né, tá achando que o negócio é sério. Não, para obstruir. Às vezes porque tem um comando ou uma outra diretriz do próprio presidente via governo, né? E assim, oposição, eu vi de um grupo que se manteve opositor pelas questões ideológicas, né? Um pequeno grupo, mas o resto ali, oposição, estou te falando de grandes partidos, PSDB, PT, não tem, não. É tudo amigo. Quando é uma coisa para votar, vai todo mundo junto. Convergência entre convergência. Isso aí são todos iguais, assim, na fórmula de fazer política, né? Então, assim, eu preferi ficar neutra para eu poder andar na casa. Não tenho problema com ninguém. A única pessoa que eu tinha um problema foi porque ele chamou todos os deputados de corruptos na tribuna, que ele já não está mais lá, que era o Mamãe Falei. E, tirando isso, eu procuro fazer o meu trabalho, considero todo mundo, e criar uma frente de proteção e de aliados ideológicos e de projetos interessantes, pessoal. Então, por exemplo, sempre estou junto com Janaína, estou junto com Letícia, com Valéria Bolsonaro, né, com Major Meca, com Danilo Balas, com Gil Diniz, e nem sempre nós concordamos com as mesmas coisas, né? E tem dia que eu chego e falo, gente, hoje eu vou com a esquerda, porque o projeto deles, vocês podem ter um outro entendimento, mas eu já vivi isso numa categoria, conheço e acho que aqui tá legal. Não vai mudar muita coisa, mas a gente pode aperfeiçoar esse projeto. Então eu tô com eles. Então eu consegui, né, adquirir um respeito muito grande. E pasmem, o respeito maior que nós temos é pelo nosso posicionamento de ser corretos, de não ter preço. É um grupo de deputados que é um diferencial pagam, na casa? Que pagam o preço porque não tem cargos, não tem facilidades com projetos, não tem seus projetos aprovados, mas tem o respeito da casa. E isso, para mim, eu prefiro estar nesse grupo, né? Então, assim, eu sou amiga colega de todos, mas amiga de poucas ali. E vou levar para a vida. Tenho colegas meus que foram para o lado do governo e não deixaram de serem bons parlamentares e de serem boas pessoas, né? Não deixaram porque estão do lado do governo. Não, é uma situação política. Eu já votei no Lula. Né? E daí? Naquela época, no primeiro mandato dele, ele representava uma mudança. A gente queria um novo, a gente estava cansado daquela velha política, e daí? Né? Isso faz quanto tempo? 20 anos. Quantas coisas já mudaram na vida? Quantas coisas a gente se arrependeu, quantas coisas a gente faria de novo, né? Então eu não presto porque um dia eu votei no cara que hoje não condiz com a pátria, não me representa mais? Não, foi um voto de confiança. E a política, ela tem essa magia de você poder mudar o seu voto. Se aquela pessoa não te representa, como ela não te representa? Não é quando ela faz tudo que você quer que ela te representa, mas quando ela se manteve naquele propósito inicial das promessas de campanha, né? Quando ela lutou, quando ela foi coerente, quando ela não foi injusta com aquela categoria que votou em si, né? Então ela é coerente, quando ela não se vendeu, não foi corrupta. Isso você tem que pôr na balança para você escolher um candidato, né? E muitas vezes é assim, é uma foto, é um fake news, é uma história de 22 anos atrás, né? Que acaba fomentando. E fomenta pelos próprios colegas da gente. Que a gente assusta. Se a Janaína ou eu tivéssemos, por exemplo, gasto milhões em campanhas eleitorais, a gente ia ser mais uma, como tantos que a gente conhece lá. Mas a gente não gastou nada. Eu gastei R$5.450. 5.000 que o Major Olímpio me deu e 450 que um assessor, que na época era meu amigo, me deu, um sub da Polícia Militar.
para eu poder voltar de Prudente. Foi o que eu tive. Então, meu voto não teve nenhum comprado. Eu não teve achava nada. que quando eu saí candidato eu não tive dinheiro, eu tive mais que você, pô. Eu tive 8 mil. Olha que beleza. Nessa passada, eu já tive um pouquinho mais. Já tive 13 mil de um candidato federal que dobrou comigo. Quem é que faz campanha e chega a 41.935 votos sozinho? Não é fácil, não. Não é fácil. Então, tenho orgulho dessa história. E lógico que no meio do caminho, esses eleitores, uma parte, não vão mais votar em mim. Mas não por esses princípios que eu mencionei aqui. É porque quando você é novidade, todo mundo acha que você vai mudar o mundo. Quando você entra e se depara com um sistema, né, mais 93 e mais um governador, mais um presidente da Lesp, que a casa é presidencialista, né? Você não tem como fazer, você não tem como resolver tudo. Principalmente quando onera, aumento salarial, recursos, tudo isso vem, é uma indicação que você pode fazer. Você não tem esse poder. Se aprova a lei orçamentária, mas não quer dizer que ela vai ser colocada em prática. Né? A gente não tem esse poder. Poderíamos ter. Porque muita gente, né? Confunde, né? Confunde. Acha, a deputada entrou, mas não deu aumento para minha categoria. Não depende não ligou, dela, né? Não tem um manifesto de qualquer categoria, Fundação Casa, AIVPs, ASPES, Polícia Militar, Polícia Civil, da Segurança, Polícia Técnica e Científica e de professores que eu não estava junto, em todos os manifestos. Antes e depois de eleita. Porque é o jeito que eles têm para lutar. E, às vezes, para o sindicato mostrar que está fazendo alguma coisa. Porque eu não consigo acreditar muito em fórmulas mágicas. São números, são estatísticas e são o teto. São aquilo que é um limitador que você tem para usar ali, seja no aumento salarial ou para qualquer outro benefício. Agora, se tem sobrando e isso não é destinado, então sim, se abre uma negociação legal tal. Mas, poxa, a pessoa está te mostrando que não dá para dar 20, dá para dar 10. É pouquíssimo, né? É pouquíssimo. Mas está ali dentro do prudencial. Como é que você vai ficar brigando e fechando as coisas para você ter mais, sabendo, o sindicato sabe que não vai ter mais, que não dá, já foi explicado em contas, né? O problema é que nesta gestão específica, tudo foi prometido e não cumprido. O ex-governador, né, João Dória, disse que seria a melhor polícia bem paga, a segunda melhor polícia bem paga do estado, né? Prometeu rios e fundos para todo mundo, né? E não cumpriu. Então, se perderam ali nas causas, né, esperando que viesse um milagre desse senhor, né? Eu sempre falo que tem coisas que é culpa do governo e tem coisas que são culpa nossa, parlamentar, e culpa que é da própria categoria. A database é nossa culpa, Janaína. Se está lá que a database do servidor é 1º de março, não é eu, nem você, nem mais meia dúzia, teriam que ser os 94 a dizerem, opa, tá errado, nesse dia aqui vai ter o reajuste salarial. Nem que for o índice da inflação, vai ter que ter aqui. E a gente nunca cobrou isso, porque a gente cobra isoladamente e não ligam. Porque a maioria não se importa em fazer cumprir as leis que já existem, as determinações. São pequenas coisas que não mudam muita coisa para o Estado, né? Por exemplo, a fiscalização efetiva. Se todos os deputados fizessem o que nós fizemos na época da pandemia, de fiscalizar, de denunciar, de pedir o impeachment, de tudo aquilo, ele teria um pouco mais de medo. O executivo teria um pouco mais de medo. Mas o problema é que nós tivemos a chance, nessa eleição, de mudar toda a história do legislativo. Foram 64 novos deputados. Nós tínhamos ali mais do que a metade para a gente poder fazer a diferença. E em 3 meses, se eu não te disser que foi em 2, metade já estava do outro lado, né? E a gente ficou sozinho. Aí fala, mas vocês não fazem nada. Tenta fazer alguma coisa. Se você tem que ter 48 votos, sim ou não, você tem que ter, né? Aliás, sim, né? Porque se o não, a maioria for 48, é não. Então, assim, é muito difícil, as pessoas precisam entender o sistema da Lesp. E isso demorou muito tempo para a gente aprender, para mim, porque eu não vim de uma vereança, não vim do nada, eu vim do povo.
Eu vim do lado de lá, de fazer manifesto. Até isso que eu posso fazer. Claro. Que ela está dizendo é importante. As pessoas que estão candidatas precisam se familiarizar com o cargo que elas estão buscando. É muito comum o candidato fazer promessas que não são da sua competência. Qual a porcentagem de gente que sai candidato e não sabe nem o que faz? Então, Nem pra quê? é muito grave, entendeu? Eu sempre procuro falar nas minhas entrevistas, nas minhas redes, que é importante quem vem candidato, não só para este ano, né? Assistir um pouquinho das sessões, visitar a casa que pretende compor, ler o regimento interno. É bem verdade que quando o regimento praticado nunca é exatamente como está escrito, né? Como qualquer lei. Você tem a lei e você tem a prática. Sempre tem adaptação do costume. E isso não é uma coisa errada, isso aí é da natureza do ordenamento jurídico. Mas, poxa, a pessoa às vezes está buscando um cargo que ela não imagina o que aquele cargo, a que compete aquilo ali. Eu já vi vários, até candidatos majoritários, prometendo coisa que não é da sua competência, que não vai poder entregar, entendeu? Então, assim, essa maturidade, né, de cidadania, quem busca um cargo tem que ter. E isso não tem a ver com ser rico ou com ser pobre, às vezes nem até com formação, mas tem a ver com noção, entendeu? Você não pode buscar um cargo que você não sabe o que vai fazer, né, das competências e tudo mais. Então, é muito importante essas entrevistas que quem já está num cargo nesse ano está dando, ao longo do mandato, eu sempre procuro ensinar. Elas são importantes para quem está buscando se orientar. Por exemplo, eu tenho tentado travar diálogos, promover debates. Eu acho que o debate é importante. Tem né? debate para Senado ou não? Então, amigo, costumava ter, mas eles estão fugindo. Eles estão fugindo de mim. Eu faço aqui um convite aberto para o debate, entendeu? Mas é importante. E às vezes eu falo para o candidato, olha, você é candidato a qual cargo? Cargo X. Coloca aí umas 10 propostas. E a pessoa não tem proposta. Então assim, peraí, você quer que votem em você para você fazer o quê, afinal? Entendeu? Então assim, já fica aqui, né, esse pedido para todos que são candidatos em 2022, que procurem estabelecer uns 5 princípios que vão seguir, entendeu? Umas 5 ideias que vão trilhar, porque é uma maneira de você se comprometer com o seu eleitor também, sabe? Eu gosto muito de conversar com criança e com adolescente sobre esse tema, porque ninguém liga muito para eles, porque eles não votam, né? Eu ligo. E é difícil quando você vê um adolescente interessado na política, né? Olha, mas sabe que vários mas estão, é difícil. Mas eles vão lá na Assembleia visitar. Eu sempre digo, olha, às vezes eu estou ocupada. Falei, se passar criança e adolescente aí, segura um pouco que eu vou atender. Porque eles precisam ganhar gosto, eles precisam visitar, entendeu? Eles precisam parar de acreditar que quem vai para política não presta necessariamente. Porque é isso que a gente ouve desde pequenininho. Eu ouvi isso na minha família a vida inteira. O que não presta fama ruim, né? O que não presta é o que colocaram lá, né? Ninguém cai lá de paraquedas, então, né? assim, é importante a gente desenvolver esse desejo, né? De ocupar os lugares. Os lugares existem. Sim. Eu até proponho diminuir essas vagas todas. Eu acho que é muita gente. Eu acho que dá para reduzir pela metade. Deputado federal, deputado estadual. Acho que as casas funcionariam melhor. Mas os espaços estão lá. Precisam ser ocupados. Se o bem não ocupa, o mal domina. Né? Se você que quer fazer o certo... Tem que se opor. Né? Entendeu? Não ocupa, o mal domina. Entendeu? Então, acho que esse conhecimento, essa busca do de como é que funciona, do que é que faz, é importante. E Beto, você não tem noção. Por exemplo, eu optei por uma equipe não técnica. Os únicos cargos técnicos são o jurídico, que tem que ser técnico, né? E o pessoal de contabilidade. Mas o restante são pessoas que estavam comigo na minha caminhada. Porque eu pensei assim, poxa vida, se eu colocar uma pessoa técnica aqui dentro, já com vícios da casa, elas vão caminhar por um caminho, por um lado que eu não vou conseguir dar conta nesse primeiro momento. Se eu colocar quem tem caráter, lealdade e coração, eles vão se especializar e vão se tornar técnicos. Bom, uma grande parte da minha equipe, vamos supor que 98%
foi e se especializou e, se não for a melhor, é uma das melhores equipes da Alesp, em tudo. São tudo. O que vocês perguntarem para minha equipe, eles sabem. Se não sabem, vão buscar. São proativos, muito rápido e muito leais. A lealdade imperou. Só que eu tive problema. Um abraço para Luzia. A Luzia é maravilhosa, minha jornalista. Aqui, antes de começar, ela me manda o link, manda o link. Ela é muito eficiente. E aí, o que acontece? Isso foi uma sorte que eu tive. Mas geralmente você perde muito tempo treinando essa equipe e aprendendo com essa equipe, né? Quando chega no metade do mandato que está ficando boa, você já está na hora de sair. E o problema é que se você coloca já logo de cara pessoas técnicas, elas vêm viciadas e fazem um jogo que eu não gosto, principalmente o jogo dos assessores de rua, que vêm de outros candidatos. Você tem uma ideia? 9 assessores meus eu tive que mandar embora. Vazava informação de dentro do meu gabinete para outro gabinete. Eu pensava, falava no projeto, no dia seguinte estava protocolado em outro gabinete. Pra você ter uma ideia. Né? Transmissão de pensamento? E os problemas das emendas também, porque existe uma coisa muito feia, muito nojenta ainda na velha política, que é assim, ele é vereador, eu dou uma emenda lá para ele, e depois ele me dá um agrado para a política, né? Não é voto só, me dá um tantinho aí para eu usar na minha campanha. Então chega essa época de campanha, passa o chapéuzinho buscando lá, né, as quirelas que foi dada, as divisões que foi feita. E no meu gabinete não tem isso, não aceito. Para você controlar isso é muito difícil. Essa aí eu não sabia. É que o gabinete, aprendi agora. Essa aí eu não sabia. Nossa, Janaína, você não tem noção. Achei que você ia falar das emendas voluntárias, né? Não, as emendas pagas fala mesmo. muito de orçamento secreto no âmbito federal, né, xinga o Bolsonaro e tal. Mas a verdade é que tem algo muito parecido no âmbito estadual. Não, mas lá é escancarado, né? Que são as tais emendas voluntárias que não estão previstas em lei e que o deputado, para votar com o governo, recebe. Então, eu tomei como decisão e cumpri o mandato inteiro não aceitar essas emendas. Eu voto no projeto da maneira que eu entendo que devo votar. Se é bom, voto sim. Se é ruim, voto não. Não importa quem seja o autor. Se é um projeto mais ou menos, eu uso todos os instrumentos do regimento para adaptar, para aprimorar esse projeto. Então, achei que você ia falar disso, porque a imprensa critica o orçamento secreto do governo federal, mas não do governo estadual, né? E isso acontece há décadas. É que ninguém fala, né, do estadual. É nós duas que somos bocuda, mas ninguém fala. Agora, assim, eu tô falando, por exemplo, eu tenho emendas de 2019 que eu não tô pedindo extra, não, que é daquele tanto das que vem. Impositivas. Eu não recebi nada, gente. Eu também. Não recebi nada. Quem é crítico é muito retalhado. Agora, não existe uma lei Todo mundo quer água com açúcar, né? Não tem um decreto ou uma legislação, alguma coisa, que fale assim, todos os deputados terão 5 milhões no ano, ou no mês, ou a cada 6 meses, e será isso que será usado. Não. Eu tenho 5, pagaram 1. Ela tem 5, pagaram 2. Então, assim, sabe assim, tem deputado que nem recebeu nada. Então, isso é uma forma de coagir a gente. E aí, dentro dessa pequenez que se paga, você tem que tomar muito cuidado. Porque o vício de se vender isso é muito grande. É que nós duas, nós controlamos o gabinete. A gente é muito de verdade. Então, a nossa equipe é de verdade. Mas tem assessores que fazem isso, que já são especialistas em saírem, né? Olha, eu vou te dar emenda tal, paga essa emenda aqui, mas X é de volta para vereador. Não, de verdade, esse tipo de caso não chegou ao meu conhecimento. Mas, né? Vamos bater um papo, então. Mas eu já escolhi levar assessores técnicos, mas não técnicos que já eram da casa, técnicos das áreas, entendeu? E eu percebi como não é simples. Não. Por exemplo, eu procurei um estatístico, inclusive nas redes sociais, e não consegui encontrar. Porque as pessoas que entravam em contato com o gabinete para virem trabalhar comigo, como estatísticos, já vinham assim, olha, eu posso trabalhar 2 dias por semana à distância. Já vem viciado. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu preciso de alguém aqui todo dia, entendeu? E eu precisava de um técnico na área de estatística, porque não é da cultura
do serviço público brasileiro lidar com números. Não se tem logística. É muito. Porque a estatística ajuda na logística. Sim, é muito achismo, né? Não, porque eu acho isso, porque eu acho aquilo. Só que a gente tem que dar um passo além, né? Então eu acredito, eu vejo importância, uma divergência respeitosa aqui. Sim. Eu vejo importância numa assessoria técnica, mas nem sempre é fácil montar. Né? Por exemplo, quando eu concorri à presidência, eu propunha criar um corpo técnico para atender a casa, para atender todos os deputados. Então, olha, vou fazer um projeto de saúde, eu preciso de uma pesquisa, um levantamento. Quantas pessoas morrem, por exemplo, de infarto em São Paulo? Né? Eu vou ter alguém técnico dentro da casa que vai fornecer para todos os deputados essa informação. Mas aí entra uma outra questão que eu aprendi no meio do caminho, que é isso que a Adriana falou. Os deputados, em regra, não confiam em quem não é da sua equipe, quem não foi escolhido por ele próprio, né? Então, assim, você tem que entender, porque muita gente, não, dá para ter, não é bem assim, né? Você tem que conjugar o técnico com o político, é muito interessante. Mas eu escolhi, né? Eu convidei ex-alunos para serem meus assessores, pessoas que fizeram mestrado sob minha orientação, por exemplo. E alguns deram certo, outros não deram tão certo. Num primeiro momento, eu convidei pessoas que, de todos os pensamentos, eu procurei ser muito democrática, não fazer nenhum tipo de filtragem ideológica. E não deu muito certo, porque no meio do caminho eu percebi que eram pessoas que estavam ali incomodadas com as minhas ideias, entendeu? Então agora eu procuro pessoas que pensem parecido. Então é duro, como é que você contrata para ser seu assessor, por melhor que seja o currículo, alguém que defende a legalização do aborto? E se você está ali obstruindo tudo que venha nesse sentido, é duro, entendeu? Então, por mais que você não queira fazer uma filtragem ideológica, na prática isso acontece, porque começa a ter muito embate. Sabe? Até porque quando você é eleita, a pessoa votou em você porque acredita que você tem os mesmos ideais que ela. Entendeu? E então, aí você mudou, a pessoa fala, ué, como assim? Então, por exemplo, não, é que assim, nada sai de lá sem o meu aval. Então não deixa um assessor fazer algo à minha revelia. Só que a pessoa começa a torcer contra. Você entendeu? Não por interesse, não porque alguém cooptou, nada, pela ideia. A pessoa começa a torcer contra. Aí fica difícil, entendeu? Pode ter o currículo que for, mas se pensar muito diferente, é difícil de caminhar. Eu quis ser muito democrática, mas talvez não seja o caso, sabe? Por isso que eu digo, a gente vai aprendendo. É importante que você tenha uma assessoria. A meu sentir, com a capacidade técnica, eu defendo isso, mas que também pense parecido com você, pelo menos parecido. Senão a pessoa vai estar ali torcendo contra, é duro. Poderia dar N exemplos aqui, mas é isso. Me diz uma coisa. O que você acha da eleição da presidência da Assembleia e por que não ser a pessoa mais bem votada? Um exemplo, então, você foi a mais bem votada na última eleição. Então, amigo, até eu chegar lá, o critério era esse. Era o mais bem votado? Quando eu cheguei, mudou. A regra mudou. Porque os mais votados, até então, eram alinhados com o governo, né? E aí cheguei eu, que sou uma pessoa muito independente, o que desagrada gregos e troianos, né? Vide que hoje eu sou atacada pela esquerda e também sou atacada pela direita, que sou uma pessoa independente, eu busco o justo, né? Como diz o Major Rosário, eu busco o idealismo, né? Eu sou uma pessoa que quer o certo. E isso incomoda, né? A pessoa que faz tudo certo, que quer o certo, incomoda mais do que 2 elefantes numa sala pequena, entendeu? Então a regra mudou quando eu cheguei. E outra coisa, o que vocês acham, o que atrapalha um deputado, essas fake news? Porque assim, a pessoa não vai com o que você acredita, ela já começa a falar um monte de coisas, criam situações que perturbam a tua mente, né? O que vocês acham disso hoje e qual seria a solução para acabar com isso? Né? Olha, eu fui muito vítima, né, de difamações, de ataques, de injúrias, de ameaças graves, não só ao longo do mandato, mas durante todo o processo de impeachment, nas minhas divergências na universidade pública também.
Quando aquelas situações mais graves, por exemplo, de ameaça, eu fui buscar investigações, abri investigações, né? Procurei a polícia, essas coisas. Mas na parte assim das mentiras, teve um caso que eu tomei providência, que foi grave. Mas assim, eu procuro focar no positivo. Sabe? É tanto ataque, tanta agressividade, que se a gente ficar buscando, né, olhando, você se contamina do mal, entendeu? Então eu prefiro, acho que a gente tem uma energia, a minha energia, graças a Deus, é muito grande, mas toda energia tem limite. Se eu concentrar a minha energia no negativo, eu vou fazer o que quem está contra mim quer. Então eu ignoro, entendeu? Eu ignoro, eu peço para as pessoas que gostam de mim, que às vezes ficam até adoecidas, né, de ver o que fazem comigo, eu peço para elas ignorarem, entendeu? Porque quem está no mal quer te tirar do caminho do bem. Então fica, mente, te xinga, entendeu? Te tira do... É só instrumento. É instrumento. Então, assim, deixa o mal com quem pensa o mal, entendeu? A gente se fecha no bem. A melhor maneira é a blindagem espiritual, blindagem emocional, entendeu? Qual a tua religião? Olha, eu sou mais, assim, alinhada com o espiritismo, né? Eu sou, assim, de família espírita. Mas, se você perguntar o que você frequenta, eu frequento a Igreja Católica. Então, eu vou muito à missa. E trabalhei muito com os evangélicos na parte da prevenção à droga, né? Porque eu fui presidente do Conselho de Entorpecentes, e o evangélico, eu tenho muita admiração pelo povo evangélico, porque eles metem a mão na massa, entendeu? Eles vão pro front, eles entram nas prisões, eles vão buscar quem está na rua drogado, trazem para tratamento, não é só uma questão de caridade. Então hoje eu trabalho bem com todas as religiões. Se eu tiver que dar uma resposta objetiva, é Mateus 18:20, né? Onde houver pessoas reunidas em nome de Deus, lá eu estarei. Tá escrito em meu nome, mas lá eu estarei. Eu desenvolvi na USP uma disciplina sobre religiões, conflitos religiosos. Sou muito, assim, apaixonada pela liberdade religiosa. Tenho muito medo de brigas religiosas. As brigas religiosas, a história mostra que muito forte, né? São mais sangrentas do que as brigas políticas. Do que os extremismos, são né? mais sangrentas do que as brigas políticas e econômicas. Então a gente tem que estar sempre atento para garantir que as religiões no Brasil, que são várias, né, graças a Deus, que elas convivam bem. Bacana. E você, Adriana? Eu já sofri. Não, é que eu falo demais. Não, coitada. é que eu gosto de ouvi-la. No primeiro ano de mandato, eu fiquei até doente por causa dessas fake news, dessas mentiras, principalmente porque eu achava que, como a Janaína citou no começo da entrevista, as pessoas que te admiram, que gostam de você, que falavam que te amavam, né, e que você representava, chamando você de vendida, de lixo, né, sem entender o sistema, sem entender a votação da casa. Olha, não votei nela, fizeram mal, hoje nós somos amigas, né, tudo é um momento, tudo é o que tem que ser, e as pessoas não entendem e ficam falando besteira, enfim. Só que hoje eu já consegui superar isso, né? Primeiro que agora a legislação, ela é bem dura e séria, para quem coloca uma notícia que tem como é que fala, Janaína? Que está fora de contexto. Descontextualizado. Isso. Então existe agora... Agora repete. Não dá. Deixa eu lá. E aí, essa lei veio para proteger justamente não só os parlamentares, mas as pessoas disso, né? O TSE fez um conjunto de legislação que isso cabe processo, que é automático. Se você já denunciar lá, a própria pessoa responde quem compartilhou, quem fez e quem repassou. Então, quer dizer, entra todo mundo, porque eles têm como chegar. E assim, para não perder tempo com isso, eu não quero saber mais. Então, eu tenho duas coisas na minha vida parlamentar. A foto com o Lula, são três. A foto com o Lula, a foto com o Alckmin de 2002, né? Que eu já expliquei 1 milhão de vezes, é só olhar lá no blog, mas só colocam a foto. E a votação da casa, né? Que eu votei no PT e no PSDB. Uma pinóia, 14 partidos lá.
né? E o partido da Janaína, que na época era Bolsonaro, então todo mundo estava ali ligado e ficou chateado pelo presidente, era um partido que não teve noção que sozinhos não chegariam, sem articular. 17 pessoas não fazem uma, né? E o problema era que não é que eu não votei na Janaína, é que eu não votei no Major Meca, colocando como se o Major Meca tivesse sido o presidente. O presidente foi ela, a presidenta era ela, não era o Major Meca, foi secretário, né? Eu nem o conhecia. Então, assim, umas coisinhas tão idiotas. Então, eu já coloquei resposta automática dos 3. Né? Dos 3. E não quero saber mais. A ordem agora para mim, só me fale coisas boas. E mudou muito a minha vida. Só me coloque a par de coisas boas. Porque coisas ruins é de gente pequena. Você já explicou. Até a abordagem de um assunto é diferente quando a pessoa tem dúvida. Deputada, você pode me explicar essa foto? É uma coisa. Deputada, não voto mais na senhora, porque votou... Eu falei assim, você votou em mim? Você é meu eleitor? Votei e não voto mais por causa disso. Essa foto é de 2008. O que eu mudei de lá, se você votou em mim em 2018? E a minha vida pregressa, você não viu tudo que eu fiz, tudo que a gente conquistou, ou tudo que a gente está pretendendo, né? Todo o nosso esforço, toda a transparência, né? A constância do nosso ser, da nossa idoneidade, isso não conta. Então, para não estressar mais, eu decidi não ver mais. Então, é ordem expressa. A equipe responde, já está lá, as 3 respostas, que é só isso. Não tem nada para falar. Não fala de nada de coisas boas, mas tem que ser fomentado. E o pior de tudo, que os candidatos, principalmente da Polícia Militar, eles não têm programa de governo. Eles não falam deles. Eles vão nos podcasts, eles vão nem aproveitar o espaço para falar deles. Eles falam mal dos que já estão lá. Falam do Telhada, de mim, fala do Meca, fala não sei de quem, fala mal. Gente, que deputado ou que candidato que você quer que não tem proposta, que só vem nos programas para falar dos outros. Você deixar eu falar de mim aqui, eu fico o dia inteiro falando de mim. Eu tenho orgulho da minha história. Eu tenho orgulho da minha bagagem. Ela é infinitamente menor do que a da Janaína, mas ela é uma bagagem do povo vivida, é a minha bagagem, né? Então, quando você vai num lugar e só fala mal dos outros, é porque você não tem conteúdo e não tem caráter. Porque você só pode falar, para mim, eu só falo de alguém para ela mesma. E não falo criticando, eu quero saber. Eu posso continuar divergindo, mas eu não vou sair falando dela por causa daquela atitude. Se eu já conversei, morre ali. E as pessoas precisam ter caráter. Então é isso, deixo para lá, não me importo mais. E pode falar mal, que eu nem ligo porque eu não tô vendo mais. Não vai me afetar. Taral, o que nós temos aí na nossa internet? Ô, Beto, a galera tá... Manda um abraço pro Carlos Alberto. O Carlos Alberto tá assistindo a gente. Carlos Alberto do Posto. Carlos Alberto do Posto Edu. Tá lá o João Bico, Humberto do Pleiades. Então eles estão num grupo assistindo a gente lá. Ó, que show de bola, hein? Um grande abraço pra toda essa galera aí. Calil do Clube Guapira, estavam tudo lá numa mesa lá pra fazer inveja. Estão comendo chouriço e eu aqui trabalhando. Que ruim, hein, Beto? Manda um abraço pro seu Odílio. Eu queria agradecer. Seu Odílio Bergamini. Gente, que graça, né? Conheci ele. Ele quer almoçar com você, viu, Janaína? Quer, já falei pra ela. Não é café, não, é um almoço. E é uma comida caseira, uma dele. É bem na frente aqui, Janaína. Esse complexo todo laranja. Vai adorar a Adriana já conhecê-lo. me convidou. Eu agradeço muito o convite. Agradeço muito. E ele mesmo. é muito gente. Então, quero agradecer pelo aquele almoço tão aconchegante, pela educação dele, pela humildade. Uma pessoa que tem aquele império e é tão humilde. E o filho também. Então, é muito bom a gente ver que... O fruto não cai longe da árvore, né? Não. Difícil. Não cai. E o filho está indo no mesmo caminho. Então, é muito bom a gente ver que ainda existem pessoas de verdade que não deixam se contaminar aí pela posição social e pelo dinheiro. Taral, fala aí. Roberto, a galera tá no YouTube aqui, no nosso canal do Radar ZN. O Alan MB. Boa tarde, Janaíne. Estou com a senhora. Obrigada, que linda. Vocês duas representam o sistema socioeducativo de São Paulo. Aí sim. Olha aí, Lindo, que bacana. obrigada pelo carinho. Aí o Wilson Fernandes, a reeleição da deputada Adriana Borgo será muito importante para continuar lutando em prol dos paulistas e principalmente dos funcionários públicos. Ah, obrigada. Então,
mandar abraço para muita gente aqui. O Movimento Bandeirante está acompanhando. Neto Freixeda está acompanhando. Tem muita gente aqui mandando um abraço para vocês, né? Mário Eugênio Navarro está acompanhando também. E tem gente aqui de... muitos comentários caem muito rápido, Beto. Tem gente aqui de Tatuí, tem muita gente de longe aqui, né? Está acompanhando aí essa live. Muito bom ter vocês aqui hoje. Uma honra. É ou não é, Beto? Tem aqui também a Bruna Hoffman. Janaína, votei em você, te acompanho desde o impeachment. A Bruna vai com a gente a pé para Aparecida. Ai, que lindo. Obrigada, Bruna. Daniel, nossa presidente do Consegue Jaçanã. Janaína, que mulher inteligente, tem a minha admiração. Não tinha ninguém para o Senado, agora já tenho. Não sabia que iria sair ao Senado. Aí, ó. Ai, Que que lindo. maravilha. A importância Obrigada, de presidente estar Sônia. aparecendo nos programas. Ricardo Cerchiaro, meu voto é de vocês. Contem comigo. Janaína e Adriana, quais são suas propostas? Brigas para a próxima gestão, caso eleitas, né? Sandoval Castro, Janaína, qual a sua proposta para o reajuste da tabela do imposto de renda que faz muitos anos sem reajustes? Já é para responder? Eu pensei que a gente ia responder depois no inbox. Vai, Janaína. Não, eu entendo que a gente tem que aumentar a faixa de isenção, né? Porque realmente faz tempo que não tem esse ajuste e às vezes a pessoa ganha muito pouco e tem que pagar o imposto. Então, acho que tem que mudar a faixa de isenção. Nós podemos até pensar em alguns incentivos já existem alguns, né? De você fazer doações para projetos sociais e poder abater do imposto que vai recolher. Mas essas possibilidades nem são tão divulgadas. Muita gente não sabe que pode contribuir, por exemplo, para uma entidade, para um hospital que cuida de crianças. Às vezes a pessoa quer fazer essa contribuição, tem dificuldade com a burocracia. Então, acho que dá para a gente trabalhar para facilitar esse sistema, tornar as alíquotas mais justas e também para melhorar o sistema tributário no sentido de diminuir o número de impostos. Não especificamente apenas com o imposto de renda, mas diminuir o número de impostos e, principalmente, esclarecer melhor as regras. Tá? Eu advoguei muitos anos, sou advogada, mas não estou atuando, decidi me dedicar integralmente ao mandato, mas eu advoguei muitos anos na área penal tributária e muitas vezes eu vi pessoas sendo autuadas por autoridades. Olha que coisa maluca, eu vi pessoas sendo autuadas pela autoridade municipal, alegando que a pessoa devia um imposto municipal, e ao mesmo tempo pela autoridade estadual, dizendo que a pessoa devia o imposto estadual, sendo que seriam incidências excludentes. Ou bem devia um, ou bem devia o outro. E aí, quando se faz uma consulta para saber qual deve, em regra a resposta é vaga. Porque aí a pessoa pode ser autuada pelos dois, entendeu? Então, essa insegurança jurídica, que infelizmente graça no país, no âmbito tributário, ela é maior. Então, quanto mais clareza nós tivermos nas regras, melhor, entendeu? Então, assim, minha cabeça não é só das pessoas pagarem menos tributos, mas da tributação ser mais justa e, sobretudo, regras mais claras, né? Não seria o caso do imposto único? Podemos, mas eu acho que falar em imposto, não sou contra, mas falar em imposto único talvez não seja factível para um próximo mandato. Pode ser uma meta, mas talvez não seja factível. É mais fácil da gente trabalhar diminuindo, entendeu? Tornando regras mais claras, para talvez no segundo momento conseguir chegar. Mas eu acho que prometer imposto único é quase como prometer o nada, porque não é tão simples de operacionalizar. É mais ou menos igual ao salário, né? Aumento de salário. Não adianta você pedir o que não vai acontecer. E às vezes a pessoa não entende, porque tem o teto lá, né? Uhum. Ele não pode passar daquilo. E a pessoa... e assim, isso é uma coisa que é importante da gente dizer. Eu sou muito preocupada com a lei de responsabilidade fiscal. Né? Até assim, isso até caracteriza quem é mais à esquerda e quem está à centro-direita. Né? Em regra, os políticos de esquerda são contrários. Qualquer tipo de teto
são contrários até à própria lei de responsabilidade fiscal. Eu sou defensora. Compreendo que há momentos, como houve a pandemia, que houve aí várias flexibilizações, mas como princípio, único, né, como princípio, nós temos que cuidar da responsabilidade fiscal, entendeu? Porque é a melhor maneira de instituir a responsabilidade nos gastos públicos, coibir, pelo menos minimamente, desvios, corrupção, entendeu? Então, assim, é bom que a pessoa compreenda como é que é minha cabeça. É uma cabeça bem rígida com essa parte dos dinheiros públicos. E porque a parte de ter obrigatoriedade, né, do investimento na saúde, na educação. Então, se o cara é voltado para a educação, ele não pode pôr todo o dinheiro na educação. Ele tem que ter na saúde e assim vice-versa, né? Sim, sim. Às vezes a gente tem situações, né? Eu lembro quando entraram em vigor as leis que vieram com a lei de responsabilidade fiscal, eu lembro que eu analisei vários casos concretos de processos movidos contra prefeitos, tá? E há situações de muita injustiça também, porque tem uma porcentagem X que o prefeito tem que investir em determinada área, e eu vi situações concretas do prefeito não ter conseguido fazer aquele investimento naquela área e ter utilizado uma parte daquele recurso para uma outra área essencial também. Te dar um exemplo. Não conseguiu colocar tudo que tinha que colocar na educação, pegou um pouquinho para colocar gasolina na ambulância para levar os doentes. E tomou processo, entendeu? Então, assim, eu não sou favorável a esse tipo de formalismo. Até fui dar uma palestra no Tribunal de Contas do Estado e falei lá na palestra, falei, gente, tomem cuidado, porque o excessivo formalismo está tirando as pessoas boas da política. Pode reparar. Quem é que vai para os cargos executivos? Quem não se preocupa com o nome, quem não tem patrimônio a perder ou esconde todo o patrimônio. A pessoa que tem patrimônio todo declarado, tem medo de ocupar um cargo executivo. Porque ficam essas questiúnculas formais e chovem procedimentos, a pessoa fica com o patrimônio todo suspenso. Então a gente tem que tomar cuidado entre o que é a responsabilidade fiscal para fins de coibir desvios, abusos, corrupção, com o que é formalismo excessivo, entendeu? Não sei se eu consegui, porque eu entendi. Esse tema é árido, mas é um tema pelo qual eu sou apaixonada. Porque principalmente nas prefeituras, né, de interior, principalmente, tem muito isso, né? O cobertor é curto, né? E ele tem que ficar fazendo... Sim, eu vi casos muito injustos, entendeu? De gente que pegou um pouco do dinheiro da educação para colocar gasolina, eu não estou inventando, gasolina na ambulância e teve processo, sabe? E carregou processo para a vida toda. Então isso desestimula também das pessoas entrarem na política. É diferente do cidadão pegar o dinheiro da educação, né, colocar no bolso, ou fazer festas para poder ganhar voto, entendeu? Acho que o Ministério Público, os tribunais de contas, precisam ter essa sensibilidade na hora de analisar os casos concretos. Sandoval está agradecendo a resposta. Eu que agradeço a pergunta. Taral, tem mais alguma pergunta aí? Tem mais comentários mesmo, viu, Alberto? O pessoal que está super otimista com a candidatura. Eu acho que eu não respondi, né, a minha. Opa. Tem direito. Agora. Não, pela ordem, deputada, pela ordem. Bom, eu acho que a pergunta foi quais seriam as minhas propostas para o próximo mandato, né? Primeiro, fazer andar tudo que nós já fizemos e que ficou parado lá por conta de um mau governo, né? E de um governo que nós não fazíamos parte, não preciso dizer por quais motivos. Então, são mais de 36 projetos de lei, mais de 15 projetos de lei complementares, né? Mais de 17 PECs que eu participo, que sou como autora e coautora, 110 indicações que nós não tivemos respostas ainda de tantas outras que nós já encaminhamos, mais de 67 requerimentos de informação, 34 moções, né? E as frentes parlamentares que continuam na casa são 38, que são importantes, e essas são as prioridades. Mas, assim, se eu pudesse escolher duas coisas para o mandato, que se eu pudesse escolher, seria a PEC 06, né, que visa
trazer de volta os policiais demitidos injustamente, né? Absolvidos, não os bandidos, da via rápida, né? Isto, os que são absolvidos, demitidos administrativamente, mesmo sendo absolvidos nas justiças, nas esferas civil e criminal. Então, a 06 é um carro-chefe minha, né? O PDL 22, que é do deputado Gianazzi, que cessa o desconto da Previdência dos aposentados. Eu acho que isso é muito importante também. Precisamos nos manter focados nisso. Gostaríamos que isso fosse suspendido, né, até o final do mandato, mas acho que não vamos conseguir isso, né? E outros projetos, né, de carreira da Polícia Militar, que não onerem, às vezes é só uma parte administrativa, trazer os cursos de formação de sargentos para próximo das residências, ter um governador que acate uma indicação para que ele possa fazer a redistribuição de policiais mais próximos de suas residências, né? Esse fator que você falou do trazer mais próximo para os sargentos, muitos policiais não querem estudar para crescer na carreira, para não ter que ir para outro lugar longe. É uma punição, né? Você se forma, tem que ficar 2 anos longe da família, sendo que tem vaga na sua cidade. Eu não entendo isso, é sério. Tem coisas que eu não entendo, né? Talvez eu seja muito humana. Não no caso do Couto. O Couto eu acho que é justo ele ficar aqui. O Couto a gente está disputando ele, eu quero tá? que ele fique aqui. Você arruma outro Couto para lá. O capitão da companhia aqui. Deixa o japonês aqui, o japonês do Paraguai. Um beijo, Couto. Acho que está escutando a gente lá e falando, estou preso amanhã, mas está tudo certo. E tem vários outros projetos que eu acredito muito nessa virada de roda. Agora, se não for quem nós gostaríamos que fosse, eu não sei como vai ser. E mesmo quem nós gostaríamos que fosse, que será, se Deus quiser, eu sei que vai ser muito difícil colocar a casa em ordem, mas já é um grande passo, a gente pelo menos tem a esperança, né? E eu espero ter a abertura e que a gente seja ouvido, que os representantes de categorias sejam ouvidos, né? Eu não sou rebelde sem causa, eu não vou lá fazer politicagem, eu levo aquilo que é dor mesmo, eu sinto a dor deles, né? Eu vivi 30 anos na caserna, nos bastidores, eu não falo de ouvir dizer, eu falo de ouvir, de viver tudo que eu busco melhorar, né, na segurança pública. E não é só segurança. A gente fala dos programas de inclusão, né, principalmente de crianças com deficiência. A causa animal, que é uma paixão. Hoje a gente tem leis, mas não tem efetivamente meios, né? Os hospitais públicos são raros, não são obrigatórios, né, nas macros regiões. Tem tanta coisa que a gente pode continuar fazendo e que estão lá prontas para serem feitas. O problema não foi que a gente não lutou ou que a gente deixou isso para um próximo mandato, mas é porque a gente não tem ali um bem-querer e uma vontade pública, né, dos meus colegas parlamentares, alguns, e do governo do estado atual. Janaína, qual os projetos que maior relevância você aprovou na Assembleia? Eu consegui aprovar o que dá o direito da mulher escolher a cesariana, porque na rede pública o parto normal é imposto. Quem depende do SUS sabe a situação que é, você chegar grávida ou com a mulher grávida, implorando para fazer uma cesariana e ser obrigada a ficar 20, 30 horas tentando um parto normal induzido, sem anestesia, porque é incrível, eles negam anestesia para as mulheres. E, às vezes, né, passa da hora, tecnicamente, entra em anóxia, falta o oxigênio. Tem casos de bebês que morrem, tem casos de bebês que ficam sequelados. Eu consegui aprovar esse projeto, ele se tornou uma lei, tá? É a Lei 17.137 de 2019. Alguns hospitais cumprem, mas muitos hospitais ainda não cumprem, porque existe um incentivo financeiro para fazer parto normal. E fazer cesariana requer investimento, tem que ter centro cirúrgico, tem que ter obstetra, tem que ter anestesista, né? E muitos não querem investir. Então a minha equipe, a gente visita mesmo para saber se estão cumprindo a lei e infelizmente ainda recebo muitas denúncias de negativa de cumprimento da lei e até de bebês mortos e sequelados, bebês que chegaram vivos nas barrigas de suas mães, saudáveis, e por força do atraso da imposição do parto normal, vieram a óbito, tá? São óbitos evitáveis, eu vejo como óbitos criminosos.
Também consegui aprovar uma lei que eu considero muito importante, de garantir para a pessoa que depende do sistema público fazer a laqueadura, fazer a vasectomia. Hoje é um inferno para uma mulher conseguir fazer uma laqueadura, porque tem uma série de regras, uma série de impedimentos. Por exemplo, a mulher já tem 3 filhos, vai fazer o parto do 4º filho. Não pode fazer a laqueadura durante o parto do 4º filho. Tem que esperar nascer, assinar uma papelada, esperar 60 dias. Imagina, 60 dias seria um milagre. Ou seja, tem que fazer um procedimento fora. Isso é outro gasto, porque se é feito dentro do parto, não tem gasto. E é uma outra cirurgia ou um outro procedimento com submissão a risco e assim por diante. Consegui um apoio precioso da bancada, a Adriana apoiou, os colegas apoiaram, mas a bancada evangélica deu um apoio precioso por saber o que acontece na ponta. Porque muitas vezes a pessoa, para conseguir o auxílio reclusão, está obrigando a engravidar as moças na periferia, né? E, gente, é mundo cão. Nós conseguimos aprovar. Bateu no governador João Dória, ele vetou. Tá? Arrumou um argumento jurídico lá, mas vetou, eu vejo, por uma retaliação política à minha pessoa. Sabe? Vetou um bom projeto, um excelente projeto. Porque você garantir a esterilização voluntária, aquelas pessoas que não têm condições de ter mais filhos, que não desejam ter mais filhos, você evita aborto, você evita abandono, você evita crianças maltratadas, sendo cooptadas pelo crime, fome lá na para as drogas, entendeu? E ele vetou. Então já fica aqui a encomenda para a colega Adriana ajudar a derrubar esse veto, se a gente não conseguir derrubar ainda até o final do meu mandato. Depois aprovei um projeto precioso, a Adriana apoiou muito pela sua história de vida, para acelerar a fila da adoção, tá? Hoje, as crianças envelhecem nos abrigos. Parece mentira, né? Eu fiz várias audiências públicas, eles diziam, não, a senhora está mentindo, só tem criança já velha para ser adotada. Só tem, porque vocês não colocam a criança pequena no sistema, ficam com recursos e recursos e recursos para jogar a criança de volta numa família biológica que não a quer, e quando ela é liberada para ser adotada, ela já, entre aspas, passou da data, né, da idade costumeira para adoção, ela fica até 18 anos num abrigo, depois abrem a porta, jogam essa criança, esse jovem na rua, né, sem assistência, sendo que tem famílias implorando um filho, já habilitadas para adotar. Então é uma questão ideológica grave. Consegui aprovar esse projeto, um projeto que eu considero precioso, é muito bem fundamentado, posso até encaminhar aqui para a tua equipe. Chegou no governador Rodrigo Garcia, ele vetou. Tá? Vetou, inventou lá uma razão, eu acho que é uma questão política. Teve muita pressão de gente que vive dessas crianças abandonadas, porque tem um mercado em torno disso, né? Então esse projeto que eu considero muito importante, mas eu tenho muitos outros em andamento, muitos outros mesmo. Pode falar. Por exemplo, tem um projeto, porque o senhor sabe que no nosso sistema, quando a mulher é estuprada, ela tem a possibilidade de fazer a interrupção da gravidez, né? Que é um aborto que não é previsto como crime. Eu defendo muito que mesmo nesses casos a mulher seja acolhida, ela seja esclarecida sobre a possibilidade da entrega legal para adoção, mas se ela decidir fazer a interrupção, ela pode fazer. Quando eu comecei a vida no direito, essa mulher tinha que fazer BO, tinha que ter inquérito, tinha que provar que era estuprada. O que acontecia? Quando saiu uma decisão, uma autorização, a gravidez já estava lá na frente. Não dava mais. Então, agora mudou o sistema e a palavra da vítima é o que vale. Ela chega no sistema público e fala, olha, sofri um crime sexual, vou fazer a interrupção. Então, entendeu a racionalidade da coisa? Só que teve um efeito negativo nisso. Por quê? Porque o abusador passou a ter a vida muito confortável, sobretudo se é um estuprador próximo. Estupra, a moça engravida, vai lá, interrompe, volta, estupra de novo. Então, tem um projeto em trâmite na Assembleia, da minha autoria, eu considero muito importante, que é o seguinte, fez a interrupção da gravidez pelo estupro? Fez. Vai coletar, né, o material biológico, seja o tecido fetal, se for uma coisa mais recente, o esperma, tudo mais, vai mandar para a perícia,
vai pegar o DNA, vai colocar no banco de perfis genéticos e vai acionar a polícia para investigar. Entendeu? Então não é, que fique claro, não é uma investigação referente à mulher pelo aborto, porque a nossa legislação permite nesses casos. É uma investigação para chegar no agressor sexual. Entendeu? Tirar esse monstro da Covid. Então assim, tem uma série de projetos, tem muitos projetos na área do enxugamento de gastos também. Eu apresentei projetos para acabar com setores inteiros dentro da própria Assembleia, porque eu entendo que há excesso de cargos, nós poderíamos enxugar mais aquela casa. Quando fala em excesso de cargos, é cargos nos gabinetes ou Olha, cada gabinete pode ter até 22 assessores, tá? Eu nunca tive mais do que 10. Então eu também acho que mesmo nos gabinetes seria possível enxugar. Mas eu nem estou entrando nessa guerra, porque eu sei que tem muitos colegas que têm uma outra maneira de trabalhar, que tem todos os assessores lotados. O deputado tem direito a escritório? Fora da Alesp? Tem o direito ao gabinete estendido, quem é do interior, quem é do litoral. Como eu sou da capital, eu só trabalho no meu gabinete na Alesp, né? Mas tem setores na Alesp, por exemplo, existe um departamento chamado UNAI, que tem muitos cargos. Eu fiz uma proposta para acabar com esse departamento. Fiz uma outra... O que faz esse departamento? A rigor, seria um departamento para fazer estudos técnicos, mas desde que foi iniciado, não quero generalizar, não quero dizer que sejam todos, não funcionou. Então eu fiz o projeto para acabar com esse setor na íntegra. Se o senhor pegar a estrutura da Assembleia, tem lá presidência, primeira vice-presidência, segunda vice-presidência, terceira vice-presidência e tal. Primeira secretaria, segunda secretaria, terceira secretaria, quarta secretaria. Não tem sentido tantas secretarias e tantas vice-presidências. Vice-presidente é um. Se o presidente adoece, se ele falta, se Deus me livre e guarde, ele morre, o vice assume, entendeu? Primeira secretaria tem função, segunda secretaria tem função, terceira e quarta não tem. Então eu fiz um projeto para acabar. Porque cada um desses cargos tem uma série de assessores embaixo, entendeu? Então esses projetos também estão lá, né? Você tem chance de ser eleita, então. Porque se todo esse povo votar em você para você não continuar lá, você está eleita. É legal que o NAI... Você gostou da campanha? Eu gostei. O NAI... Janaína para não perder o emprego. O menor salário é 9 mil. O menor. Ui. Então assim... Onde manda currículo? Então assim, eu tenho essa pauta do enxugamento, mas não um enxugamento desumano, no sentido, olha, porque tem muita gente que defende, não, vai extinguir tudo, vai fechar tudo. Não tirar o necessário. Né? Eu acho assim, a gente tem que ter racionalidade e entender o que é preciso. Né? Se é preciso, mantém. Se não é preciso, corta. Porque esse recurso vai ser utilizado em algo proveitoso, entendeu? Então tenho vários projetos nessa linha. Apresentei um projeto essa semana, a Adriana apoiou, né, Adriana, para a gente acabar com a cláusula de barreira nos concursos públicos. Muitas vezes tem um concurso realizado, tem vaga, tem carência de mão de obra, não chamam os aprovados e abrem outro concurso, com custo, né, com frustração para quem está aprovado. Então tem projeto nessa linha também. Um projeto que eu considero importantíssimo, muito embora tenha apanhado muito, né, para impedir bebida alcoólica nas instituições educativas, tá? Eu não consigo conceber que uma faculdade seja ambiente para as pessoas beberem, né? Não consigo entender, dentro de uma universidade, você fazer as tais festas open bar, onde paga uma taxinha, igual um rodízio, sim, só que de bebida. Paga uma taxinha, entra lá e bebe até cair. Eu apresentei um projeto para acabar com isso, porque eu conheço muito dessa pauta, que fui presidente do Conselho de Entorpecentes, atendi muita família vitimada por drogas lícitas e ilícitas. Tem muitas pesquisas acadêmicas mostrando que álcool à vontade, sobretudo para jovens, tem um monte de efeito deletério. Vem droga ilícita junto, vem atropelamento, vem prática de crime, vem vitimação por crime, vem abuso sexual, entendeu? Ambiente universitário, acadêmico é para estudar, não é para beber até cair. Então esse projeto está lá, foi um dos meus primeiros projetos, ele é muito obstruído, porque a força do lobby é grande,
né? É duro. Onde tem dinheiro envolvido é difícil, Isso. né? Então, assim, tem muitos projetos que eu considero assim muito consistentes, entendeu? Projetos que seriam importantes. Aí eu peço aqui para Adriana, que eu quero que siga. Óbvio, eu sou bem chata, né? A hora que todo mundo for eleito, eu vou tentar reunir esses eleitos, vou fazer a defesa desses projetos e outros tantos. Porque eu acho assim, tudo que é bom não é nosso, né? Meu, assim, é nosso como coletividade. A tua ideia de colocar o projeto não é para você, é para tanto é que toda vez que eu protocolizo um projeto, que eu entendo que tem uma aplicação, né, mais ampla, eu mando para as outras assembleias, eu mando para o Senado, eu mando para a Câmara, né? Tive a honra de ter vários projetos meus apresentados em outros estados da federação, no âmbito federal. Então, assim, eu acho que a gente tem que compartilhar o conhecimento. Bacana. Taral, faz uma pergunta. Te peguei, hein? Não. Tô ligado aqui. Na verdade, eu estava acompanhando isso sobre as universidades. Eu sou DJ também, né? E eu já fiz alguns bailes dentro da universidade. Já fiz festa dos bichos, já fiz baile pra galera da farmácia, faculdade de farmácia. E eu pude acompanhar que dentro desses bailes, que geralmente começavam meia-noite e terminavam às 7 da manhã, a gente pode ver de tudo ali dentro, né? Uhum. E um desses bailes, não um como vários, já deram até caso de morte, né? Morte, bem estupro, há pouco tempo, né? Muitas vezes é abafado, né? Eu lembro quando eu apresentei esse projeto, eu fui chamada para algumas entrevistas e fui super atacada, disseram que eu estava contra as liberdades. Falei, pera lá, hein? Aí uma senhora ligou no gabinete, eu nunca mais vou esquecer. Ela falou, olha, eu queria parabenizar pelo seguinte, eu rezei tanto pro meu neto entrar na universidade, e aí depois que ele entrou é só bebedeira. Então eu tô aqui querendo parabenizar. Ele não bebia antes de entrar? É isso, entendeu? Parece que se não bebe não é homem, né? Não, isso é um outro ponto, viu? Que a gente precisa discutir essa ideia, né, de querer reforçar a masculinidade por determinados comportamentos. Ainda o brasileiro estimula o adolescente a beber. Eu já vi até na minha família, então não estou falando dos outros. Eu já tive que, entre aspas... Que negócio da espuminha? Eu tive que repreender familiares, entendeu? Meu pai se arrependeu disso. Porque assim... E agora eu tomo a cerveja dele. Mas assim, os estudos mostram que o cérebro do adolescente, ele está em formação. Então qualquer substância, né, que gera dependência tem um impacto muito maior no cérebro do adolescente, entendeu? O álcool seria a porta de entrada de tudo aí? Pode ser, pode ter a escalada, pode não ter, mas independentemente disso, o álcool em si prejudica, entendeu? Porque você tá com aquele cérebro em formação, o cérebro ele vai fechando literalmente até os 25 anos. Se você dá bebida para uma pessoa aos 14 anos, ela vai cristalizando aquela informação. É muito mais difícil ela reverter uma dependência. Fora tudo que a gente já sabe, né? No beber e dirigir, no perder os reflexos para se defender numa situação de agressão. Nos problemas em casa. Nas violências dentro de casa, entendeu? E então, assim, não é só pela escalada para outras substâncias, é um mal em si. É um mal em si. Eu estou aqui no nosso canal do YouTube do Radar ZN, Mário Eugênio Navarro. Eu estou agora em Tatuí, acompanhando o programa. Mande um salve às professoras de política pública. Que lindo! A praça de Tatuí e Adriana. A praça de Tatuí é tão bonita, né? Com os instrumentos, Tatuí é terra uma da cerâmica, graça. Né? É uma graça, Tatuí. É a terra da música, né? Eu queria mandar um beijo para Gislene do Guarujá, que é nossa fanzona, minha e sua. Hoje eu cheguei na casa dela no Guarujá e ela estava com a minha imagem lá na tela. Eu falei, que isso? Eu estou conhecendo em quem eu vou votar, né? E eu vejo o carinho dela e virou uma multiplicadora. E também para o Guaxinim. Eu sei que ele era de Porto Feliz e é uma pessoa também muito querida, que é Janaína Pascoal e é Adriana Borgo. Eu tenho mais um depoimento bem bacana do Moisés de Move. Temos duas pessoas femininas que têm peito para lutar. Assim que deveria ser
outros que sabem da conta corrente e não do povo. A Adriana já tem meu voto. Obrigada. Agora a Janaína também. Que lindeza. Então o pessoal tá... Como chama a pessoa? Moisés Demove, alguma coisa assim. Beijo, Obrigada, Moisés. E o pessoal tá acompanhando aqui desde o começo. Eu percebo que ninguém saiu, né? Os concursos que estão parados, vamos lutar. Deputada Adriana, a senhora é boa nisso. Olha aí. Com certeza, é uma aberração. Esse projeto da Janaína vem muito a calhar com as necessidades que hoje nós temos, porque vai cessar esse tipo de coisas erradas. Por exemplo, a gente tem os concursos de ASPs e AIVPs parados, da Fundação Casa, enfim, mas principalmente dos ASPs e AIVPs, do Judiciário, né? Vários de escreventes. Poxa vida, você gasta para... Polícia Civil, vários. Também. Então, você gasta para se inscrever, gasta com transporte, o traslado para vir prestar o concurso, cria uma expectativa. Teve um concurso da Polícia Militar, Janaína, que falaram para comprar a farda. Eles compraram o kit farda e depois não foram chamados, né? Então, assim, a gente vê uma lavagem de dinheiro clara, um tanto faz, né, para a esperança dessas pessoas que estudaram, que estão lá aptas. E por quê, né? Se elas estão numa lista de espera, a gente não agilizar, já não colocá-las, ao invés de ficar fazendo todo o processo moroso novamente. Ou tem a vaga ou não tem. Abriu, não preencheu, vai chamando. Não tem por que, né, ficar nessa morosidade aí, brincando com a esperança deles. Tem uma pergunta aqui. Mário Eugênio Navarro. E o PLC 031/01? O PLC 31, ele versa sobre a promoção automática, né, do subtenente, do terceiro estágio. O intertício entre uma promoção e outra de patente, ela é muito longa. É isso? Não, ela é muito longa. Hoje é de 5, 4 anos, né? E o 31, ele agiliza esse processo, passando para fazendo um curso interno, passando para um ano e meio, e acaba desafogando o subtenente. O último cargo das praças é subtenente. E quando ele chega ali, ele tem que ficar esperando um tempão, quando ele chega a primeiro sargento, para ir a sub, para se aposentar como tenente, para poder ter um pouquinho a mais. E isso fica empacando o quadro de promoções. E a PLC 31, ela vem exatamente fazer isso, andar com esse hall, né, de promoções, essa cadeia de promoções, e assim gerando mais vagas para sargentos, mandando o pessoal para casa, porque as pessoas fazem 30 anos, tem que ficar lá esperando, né, e tirando, conforme o próprio Navarro sempre diz, os sub-rolhas, né, que fica entupindo as promoções ali das praças, para casa aí com as suas promoções merecidas. Bacana. Parece brincadeira, mas nós estamos chegando ao final do programa. Temos 15 minutos para terminar. Olha que beleza. beleza. E aí eu quero aproveitar esses 15 minutos para que vocês duas possam... Agora pode pedir o voto. A Adriana não podia pedir o voto antes. Agora pode falar até o número. Pode, agora né? pode. Aqui é só internet? Internet... É só internet. É concessão pública, não? Né? Não. Então É à vontade. Pode pedir à vontade. Vamos, senadora. Bom, então para aqueles que entendem, né, que eu posso bem representar o nosso Estado no Senado, aqueles que entendem que essa formação jurídica vai fazer diferença, que é por isso que eu estou pleiteando essa vaga, né? Eu poderia buscar aqui a reeleição, eu sou apaixonada pela Assembleia, né? Adoro o trabalho que eu faço lá. Gosto do Estado de São Paulo, já era apaixonada porque nasci e cresci aqui, e na condição de advogada eu rodei o estado inteiro fazendo audiência, sabe? De ônibus, em todas as mini cidades eu já fiz audiência, então eu sempre conheci muito bem o meu estado. Mas como deputada a gente conhece mais profundamente. Eu lembro quando eu visitei Rosana, né, que eu fui ali no biquinho do estado, foi muito emocionante. Então, assim, eu ficaria aqui com muita alegria e muita honra. Mas eu entendi que no Senado Federal, esse perfil técnico-jurídico, ele está faltando. E o perfil de uma pessoa que tenha coragem, de maneira respeitosa,
de dialogar de igual para igual com o Supremo Tribunal Federal. Né? Muitos, com todo respeito, muitos erros foram cometidos nos últimos tempos. As próprias anulações, né, das conquistas da Lava Jato, eu acho que essas anulações, elas trouxeram uma desesperança para o nosso povo. Muita gente não tem vontade nem de votar esse ano. Então eu pensei o seguinte, onde é que eu vou ser mais útil? Né? O pior do que o próprio crime cometido foi Sim, essa perca da esperança, né? Porque o que gera? Gera a sensação no povo e nos operadores do direito, né, policiais, membros do Ministério Público, membros da magistratura, de que não adianta, entendeu? Tanto trabalho realizado, tanta expectativa, tanta dedicação para jogar tudo na lata do lixo. Então, assim, isso tudo que aconteceu fez eu pensar onde é que eu vou ser mais útil. E decidi que é no Senado. Por quê? Porque o Senado que é a casa que, de certa forma, limita os ímpetos do Supremo. Não é a Câmara, né? Não são as assembleias, não é a Presidência da República, é o Senado. Então, eu pensei o seguinte, poxa, eu vou colocar esse conhecimento à disposição, né, de Deus e do povo. E que Deus decida por meio do povo, entendeu? O que eu não posso é me omitir. Então, quem entende que eu estou capacitada, quem conhece a minha história, eu peço que confie em mim novamente, entendeu? Eu sou candidata pelo PRTB, não tenho tempo de TV, meu número é o 287, né, já que você permitiu. E como é que você, eleitor, pode me ajudar? Compartilhando meu número, compartilhando esse nosso diálogo, compartilhando os meus vídeos de campanha, compartilhando a informação de que eu sou candidata. Né? Então, é esse apoio que eu peço. Não estou pedindo doação para ninguém, não estou recebendo doações. É uma decisão de vida minha. E quero fazer a campanha com as ideias, sabe? Eu acho que a gente tem que parar com essa coisa de tanto dinheiro em campanha, de tanto esbanjar, sabe? Isso é irracional. Isso é irracional. Esse sistema só faz perpetuar o mal. Entendeu? Então é isso, em resumo é isso. Parabéns pela coragem aí de abrir mão do que estaria basicamente certo para tentar melhorar a posição do povo brasileiro aí. Parabéns. Muito obrigado. Adriana. Agora eu posso falar meu número? Não falou o número. Falou. Falou o número? Ai, repete tá então, bom. repete, vai que ela não ouviu. Fala de novo que eu não ouvi, senadora. É 287. Aê. Bom, gente, além de todos os projetos, de toda essa caminhada que ainda ficou pendente na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, eu disse aqui aquele dia e vou repetir. Se eu não fosse candidata a deputada, eu votaria em mim. Né? Eu sei do meu caráter, eu sei da minha vontade de fazer a diferença, eu sei da minha verdade, eu sei do meu amor pelo povo, eu sei do meu comprometimento com cada segmento. Não é de ouvir dizer, não, é de viver isso. Eu trago para a minha vida. Né? Eu adotei as pessoas do Estado de São Paulo como uma responsabilidade que muitos parceiros meus parlamentares nem sabem o que é isso. Né? Eu me importo. Eu quero saber onde está o dinheiro público, eu quero saber aonde que está sendo aplicado. Eu choro quando eu vejo hospitais, né, sem meios de atender o povo. Quando eu olho um policial ainda na estrada pedindo carona para ir embora. Quando eu sei que muitas vezes o policial trabalha doente, né? E isso não mudou, não é um mandato nem dois que vai mudar isso, mas vai amenizar, até que um dia tudo isso que eu vejo de errado cesse, né? E eu tenho certeza que é um projeto de Deus. Eu poderia sair federal, que eu teria recurso, eu não tenho recurso, como a Janaína, meu partido é pequeno, e por eu ter optado por alguns caminhos que eu acredito que é Bolsonaro, que é Tarcísio, que é Janaína Pascoal, né, que é o Carlos do meu partido. Enfim, por essa opção, eu fiquei sem nenhum recurso realmente. Né? Mas isso não faz a diferença, porque o candidato que estava na minha frente na eleição passada, ele gastou 9 milhões. E eu gastei R$ 5.450. Quando você tem história, tem vida pregressa, fica muito mais fácil. Hoje, quando eu cheguei aqui no estúdio, eu comentei com as pessoas. Nesta época, lideranças boas, que apoiam bons políticos, já estariam contratados.
E elas estão aí ainda à mercê, escolhendo, e às vezes sem vontade de se empenhar numa campanha, porque elas não acreditam mais. Então tá muito fácil para a gente que é de verdade, que é honesto, que não tem rabo preso, que não usa dinheiro público, né, que não é corrupta, tá muito fácil trazer essas pessoas do bem. E eu sei que é uma corrente. Então eu peço para todos os multiplicadores, todas as pessoas que ainda não me conhecem, para que acessem as redes oficiais Adriana Borgo Oficial, né? Que conheça a nossa história, que conheça de onde eu vim, para onde eu quero ir, em nome desse legado do Estado de São Paulo, né? E que me sugira também, porque não é fácil estar parlamentar. A gente é muito criticado, mas são poucas as pessoas, as entidades de classe sérias que também vêm aqui contribuir para que a gente cresça, para que a gente possa ajudá-los, né? E eu quero pedir para vocês que dê esse voto de confiança. Não é porque eu sou boazinha, porque eu estou contando historinha aqui. Porque eu tenho certeza que eu já honrei nesse mandato e vou honrar mais ainda cada voto. E tem muita coisa que eu preciso terminar ali em nome do povo paulista. É isso. E meu número, 36190. É só lembrar na Polícia Militar, colocar 36190. Fala das tuas redes sociais aí, quem quiser conhecer mais teu trabalho. É Adriana Borgo Oficial, tudo. Facebook, Instagram, tudo ficou bem mais fácil, Adriana Borgo Oficial. E quem quiser saber da minha vida pessoal, que lá eu conto as histórias, coloco os netos, os cachorros, a minha porquinha, é Adriana Borgo. É só entrar no Facebook. Você tem uma porquinha? Eu tenho uma porquinha, a Panceta. Manda uma foto. Ela é famosíssima! No Insta, gente. Ó, tô com o olho roxo aqui, ó. Uhum. Que foi um beijo. Eu fui pegar ela no colo, ela foi se virar pra... Eu não sabia. Bateu aqui no meu olho. Porque uma vez você levou na Assembleia uma cachorrinha, né? Mas a porquinha você não levou ainda. Eu levei também. Levou, eu não vi. Levei. É que eu fui convidada a retirar a suína de lá. Mas assim... ela é muito bonitinha. Agora tá meio grande, né? Mas ela é uma mini pig. E na área de transporte eu não posso deixar de falar isso. Nesses últimos dias, eu me aproximei muito dos transportadores, das federações, que são quem movem o Estado, né, Janaína? E eu tenho visto como eles são carentes. E agora, nos últimos minutos, né, do 45, eles nos procuraram porque bateram de porta em porta e foram só engambelados. E agora eles descobriram, na verdade, que existe, né, alguém comprometido também pela essa paixão que eu tenho pelo transporte, e já te incluí nisso, porque eles precisam de uma senadora, eles precisam de um senador que consiga trazer políticas públicas para o transporte, qualidade de vida, não só para os motoristas e os frentistas, mas muitas isenções justas, impostos justos, né? Então, tudo isso, tudo que eu tenho de bom, eu compartilho com a Janaína, porque eu sei que ela vai poder fazer. Não é a alçada da deputada Adriana Borgo mexer em impostos, como foi a pergunta, mas vai ser dela, né? A gente precisa ter um elo, e a Janaína vai ser o meu elo aqui da Alesp com o Senado, né? E a gente vai, se Deus quiser, ter um deputado federal também aí sincronizado, né? Sintonizado com os nossos desejos, com as nossas formas de pensar. E é isso. E eu tenho muito orgulho de estar deputado estadual, muito orgulho. Eu nunca imaginei que eu pudesse chegar, porque a gente sabe dos nossos limites, que são claros, mas tem uma coisa que chama chamado, não sei te explicar isso. E a gente não sabe como as coisas vão acontecendo. E eu tenho certeza que dia 15 de março eu vou estar lá, tomando posse pelo meu segundo mandato, muito mais forte. Não vou perder 2 anos de tempo para me encontrar ali, para saber como que rege a orquestra. Não, vou reger agora, Janaína. Vou reger. E todas as vezes que eu subir na tribuna, eu vou me lembrar de você. Eu quero que você brilhe naquele tapete azul, que você seja senadora, divisora de águas, não só para São Paulo, mas que você dê uma lição de caráter, de moralidade, de competência naquele Senado, e você vai chegar lá. Muito obrigada, que linda. Janaína, muito obrigada. Quer falar das tuas redes sociais? Quem quiser saber mais o Twitter é Janaína do Brasil, o Face é Janaína Pascoal Oficial,
O Instagram é Janaína C. Pascoal. Tenho também TikTok, estou nas outras todas aí, tem canal de YouTube como Janaína Pascoal, o site é Janaína do Brasil. Algumas vezes usaram o meu nome, Janaína Pascoal, por isso é que eu elegi o Janaína do Brasil. Mas ou é Janaína Pascoal ou é Janaína do Brasil. Tenho todas aí. Bacana. Taral, obrigado aí mais um dia. Prazer imenso, Beto. Obrigado, Janaína. Eu agradeço. É um prazer. Desejo saúde a todos que nos acompanharam. Amém. Agradeço tua presença. Fiquei muito feliz de ter você aqui. Adriana, cumpriu, hein? Ai, cumpri a promessa. Trouxe. Não me peça para trazer o Bolsonaro, porque eu não consigo chegar perto dele, mas um dia eu vou trazer ele. Aqui vai vir o te grupo. pedi uma coisa muito mais simples. O quê? O Tarcísio. Ultimamente está mais fácil trazer o O Bolsonaro. Bolsonaro. O homem está requisitado. Mas eu quero te agradecer, agradecer o Tanal também por mais uma oportunidade. A vocês todos que estão aqui no estúdio. Meu amor, me acompanhando aqui. Major Rosado, Wilcinho. Como chama o seu... É o Alex. O Alex e o meu Sidney. Eu quero agradecer vocês todos aqui. E o meu... O Japa, eu ia falar o nome dele, mas eu ia Kuroda. falar errado. Como O mundo gira. E o Kuroda. Você... Culpa dele, mas é Kuroda. Não podia falar, né? Não podia? Mas é um Você grande não pode usar policial. Lusitana Transporte. É um amigo de família, porque é um amigo da família da segurança pública. E vocês sabem que eu sou suspeita, amo vocês. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Quero mandar um beijo para a Luzia. Quando eu falei de cargos técnicos, eu esqueci que eu tenho a melhor jornalista da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Luzia. E ali vem o corpo dela, docente, que faz parte da minha equipe e são fantásticos. Então, quero mandar um beijo. E para toda a minha equipe, não posso deixar... A minha assessoria não é assessoria. São minha família, minha segunda família, às vezes a primeira família. Eu passo mais tempo com eles do que com a minha família. Eu amo cada um deles, né? E hoje eu sei que nós vamos chegar na vitória. Não é eu, é a minha equipe. A minha equipe e eu tomaremos posse dia 15 de março, se Deus quiser. Isso aí, que Deus abençoe o caminho de vocês. Que muito sucesso seja alcançado aí, que alcancem o cargo, a vitória, tá? Contem conosco e agradecer aos nossos ouvintes que estiveram conosco essa tarde. Quarta-feira voltamos, Taral, com mais certeza. Alguns entrevistados e desejar um final de semana abençoado a todos, um friozinho, né? Vamos curtir também, importante estar em família, estar com todos que amam. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Amém, obrigada. Vou mostrar a porquinha.